isso, a nossa próxima atração começa já já. Mas antes, quero lembrar você que você pode acessar a Memory News no Facebook com o seu novo padrão. Acesse, curta a página, siga a gente nas redes sociais. Você pode seguir a Memory News pelo Facebook, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter. Acesse agora, siga a gente. Você vai gostar da nossa página. As notícias atualizadas para você, sem fake news, com prestação de serviço, estão aqui. Sempre com notícias atualizadas. Acesse também o nosso canal no YouTube, MemoryTube. Se inscreva nele, é de graça e você vai gostar, com certeza. E acesse também o nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com, memorynewsblog.blogspot.com. As notícias atualizadas você acompanha na Memory pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo blog e pelo YouTube. É a Memory. Fique ligado, aonde você estiver, a Memory News está com você, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. A informação em tempo real. Depoimentos, entrevistas com temas selecionados para variar e para agradar todo o público. Tudo isso e muito mais com vídeos, áudios, sonoras, locuções. Esse é o Doc News. Um programa que vai mexer com você, com a sua família, para mudar a sua vida. Esse é o Doc News. Boa noite, você que me acompanha no Doc News, neste domingo, dia 5. Um programa que promete trazer muita informação, prestação de serviço e, é claro, a opinião, através do editorial. As notícias atualizadas para você no Doc News, via Audio Memory. O Audio Memory, só para explicar, você ouve a minha voz, você vê uma imagem no YouTube do Audio Memory e outras informações de tudo que está passando. Esse é o Audio Memory do Doc News. Temos muita coisa para falar, nós vamos falar de editorial. O editorial vai abordar o envolvimento do Sérgio Moro sendo parcial em muitos casos. Um deles envolveu até o ex-presidente Lula. Falaremos também sobre o STF, os protestos do dia 7 de setembro a favor do presidente da República, Jair Bolsonaro, contra o STF, o STJ. Falaremos também sobre aposentadoria, se você tem direito ou não de se aposentar. Vamos falar também sobre o futebol, o Lionel Messi, que preocupa após entrada violenta de adversário, o estado de saúde dele. A morte do ator Sérgio Mambert, aos 82 anos. Ele morreu na quinta-feira, dia 3, após uma falência múltipla dos órgãos.
Bom, o Doc News está começando e as notícias atualizadas você acompanha agora pelo MemoryTube, link compartilhado pela Memory News e também no nosso blog. Doc News. Bom, o Doc News vai falar sobre editorial. O editorial de hoje vai falar sobre o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro atuou nas investigações realizadas pela Operação Lava Jato. Olha, ele está sendo investigado e a acusação do Ministério Público do Sérgio Moro ter sido parcial em muitos casos, entre eles o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, numa empresa que eu trabalhava, me questionaram exatamente uma questão. Eu disse claramente que não concordava com as ações da Lava Jato. E por que eu não concordo com as ações da Lava Jato? Porque, se você for analisar, muitas empresas quebraram e faliram justamente por causa do mando e desmando da Lava Jato. Pois, uma operação que tem o objetivo de investigar, mas você investigar roubos e desvios às empresas, mas ao mesmo tempo você acaba prejudicando essa empresa, achando que você está fazendo o correto, e há empresas que faliram por causa disso, você tem que investigar quem fez a coisa errada. Ou seja, se é um diretor, se é o dono da empresa, ele tem que ser investigado, se há comprovação de que ele fez coisa errada, ser punido, ser preso. Agora, não prejudicar a empresa, porque a empresa em si tem pessoas que dependem dela para sobreviver, para sustentar suas famílias, e isso a Lava Jato não se policiou. E a indústria pesada no Brasil acabou sendo prejudicada. Então, isso que eu não concordei da Lava Jato. E essa pessoa até na outra empresa me questionou: mas a Lava Jato foi combate à corrupção. Tudo bem, combate à corrupção, mas de forma correta. Esse é o objetivo que tem que ser uma operação de investigação, que é, no caso, a Lava Jato. Então, a minha opinião com relação à força-tarefa da Lava Jato é essa. Agora, você tem um juiz que troca informações com o procurador-geral com um procurador, que é o Deltan Dallagnol, com as pessoas da Lava Jato. Você já tem um julgamento pré-definido de que vai condenar ou não aquela pessoa. Isso daí é correto? Claro que não. E eu falo isso não é nem para defender fulano, ciclano, beltrano, independente de quem seja. Eu digo porque tem que fazer a coisa correta. Pode ser quem for. Não importa o partido político, que infelizmente eles olharam muito para a ideologia política partidária, para a pessoa. Quantas vezes a Lava Jato se referiu ao ex-presidente Lula como nove dedos? Isso é um ato preconceituoso. Independente se pode ser Lula, pode ser um morador de rua, não importa. O respeito tem que ser o mesmo. Então, fica essa a minha crítica à Lava Jato, que, na minha opinião, fez um trabalho sim importante, prendeu pessoas que mereciam ser presas, mas, ao mesmo tempo, eles poderiam ter se policiado em não quebrar muitas empresas. Segue o programa. Doc News. News em Foco.
Polícia Federal prendeu na tarde de sexta-feira, dia 3, um dos suspeitos de articular um ato antidemocrático no próximo dia 7 de setembro. O bolsonarista Wellington Macedo. Ele já havia sido alvo de busca e apreensão deflagrada no mês passado sob suspeita de organizar o ato. A ordem de prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a organização do ato. Macedo foi preso em um hotel em Brasília. Ele divulgou vídeos incentivando um ato no dia 7 de setembro para pedir a deposição de ministros do Supremo e se apresentava como coordenador do evento. Política. Dados da quebra de sigilo bancário de um ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, que confessou ser obrigado a devolver parte dos salários, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, comprovam que ele fazia saques em dinheiro vivo de até 93% de sua remuneração dia depois do pagamento. Procurada, a defesa do senador nega irregularidades. Marcelo admitiu, em entrevista ao site Metrópolis, que era obrigado a devolver mais de 80% da remuneração que recebia como funcionário de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio. Na época em que foi o filho número 1 do presidente da República, Jair Bolsonaro, era deputado estadual. Ele esteve lotado de gabinete de Flávio de Assembleia Legislativa do Rio, ALERJ, entre 2003 e 2007. E disse na entrevista que devolveu ao todo cerca de 340 mil reais e que a prática era condição para a manutenção do emprego. Os valores, segundo ele, eram sacados e repassados em espécie. O Globo teve acesso à movimentação bancária de Marcelo Luiz referente ao ano de 2007, obtida pelo Ministério Público do Rio na investigação das rachadinhas no gabinete de Flávio na ALERJ. Doc News, celebridades. Fernanda Montenegro, a atriz, usou as redes sociais para homenagear o ator Sérgio Manbert, que morreu na madrugada de sexta-feira. Uma correção, tinha falado quinta-feira, ele morreu na sexta-feira, dia 3/9, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Manbert, querido, saudades, aspas para ela, grande abraço de sua prima que te ama, fecha aspas, escreveu Fernanda no Instagram. Os dois artistas que contracenaram juntos na peça Alta Sociedade em 2 em 1 mantinham uma amizade de longa data e se chamavam mutuamente como primo e prima, mas eles não possuíam laços sanguíneos. O fato é que ambos os atores, no entanto, têm raízes familiares na Itália, especificamente na região da Sardenha. Quando descobriram a coincidência há 2 décadas, os dois brincaram que deveriam ser primos. E foi assim que surgiu o apelido carinhoso entre amigos. Desde então, passaram a se chamar apenas como primo e prima. Aspas. Nós temos a mesma origem, a gente vem da Sardenha. Por isso, eles sempre se chamaram de primos, revela Carlos Manbert, filho do ator. Continua, os dois não são primos de sangue, mas são descendentes italianos da região da Itália. E eles tinham uma amizade muito próxima, de muito carinho e muito amor. Eles eram muito amigos mesmo, e por isso mantinham essa brincadeira super saudável e se trataram como primos. É o segredo que pouca gente sabe, fecha aspas. O Sérgio Manbert, ele morreu
após falência múltipla dos órgãos. Como havia falado, na sexta-feira, dia 3, aos 82 anos. O Muppet ficou conhecido como o tio Vitor da série que inesquecível que passou na TV Cultura, Castelo Rá-Tim-Bum. Doc News. Acontece no Brasil. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, CSMG, reportou em um relatório divulgado nesta sexta-feira, dia 3, 5 casos da variante Mu da Covid-19 no estado. Os pacientes estão distribuídos entre os municípios de Virginópolis e Guanhães. Detectada na Colômbia em janeiro de 2021 e presente em 39 países até agora, a variante Mu pode ser menos suscetível à imunização fornecida pela vacina. No início da semana, ela entrou na lista de variantes de interesse da Organização Mundial da Saúde, OMS, de peças monitoradas mais de perto após aumento significativo de incidência. Foram registrados casos em que outros países da América do Sul, Europa, Estados Unidos e Hong Kong, mas segundo a OMS, ainda é responsável por menos de 0,1% das infecções por Covid-19 em todo o mundo. Ainda não se sabe se os casos de Minas Gerais aconteceram em decorrência da transmissão local ou exportada. As amostras foram processadas pelo Centro de Tecnologias de Vacinas, CETF Vacinas, da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Doc News. Futebol. A seleção argentina chegou ao Brasil na sexta-feira após a vitória sobre a Venezuela para a disputa da segunda partida das eliminatórias sul-americanas. No entanto, Lionel Messi é uma das dúvidas para a partida do domingo contra a seleção brasileira. No confronto de ontem, o craque argentino sofreu uma enfrentada duríssima do venezuelano Adrián Martínez e por pouco não teve a perna quebrada. O lance preocupou a imprensa argentina, que tornou uma incógnita a presença de Messi no jogo contra o Brasil. O camisa 30 do PSG sofreu um corte abaixo do joelho e nessa tarde pode ser visto com um curativo na área. Doc News. Doc News, mais esporte. O volante Felipe Melo, atual jogador do Palmeiras do Brasil, falou para o TYC Esportes sobre a possibilidade de jogar no Boca Juniors. Explicou por que nunca iria para o River e também elogiou Marcelo Gallardo. Antes, ele abordou como parar Messi. Aspas, estou muito feliz aqui no Palmeiras. Meu contrato termina no dia 31 de dezembro. Não sei o que vai acontecer. Gostaria muito de ficar e jogar aqui no Brasil. Mais 1 ou 2 anos e deixar do futebol
disse o jogador, fecha aspas. Porém, embora tenha deixado claro que sua prioridade é ficar no time paulista, Melo falou sobre a chance de jogar no Xeneize. Aspas, tenho que deixar claro que amo o Palmeiras, mas temos que ver o que vai acontecer após 31 de dezembro. Se o Palmeiras não me quiser e se o Boca for o time que me quer, eu poderia avaliar, fecha aspas, afirmou. O jogador também falou sobre como surgiu a sua paixão pelo Boca. Aspas, quando era pequeno, viu um jogo em que o Boca tinha chaveado e que acertou 2 patadas tremendas e eu gostei muito dele, fecha aspas. Lembra? Além disso, falou que os torcedores do Boca fizeram um fanatismo crescer ainda mais e a torcida faz a diferença, diz ele. Por outro lado, quando questionado sobre a possibilidade de ser contratado pelo River, Felipe Melo deixou claro que não aceitaria. Aspas, não jogo não. É igual ao Corinthians e também vou jogar lá se o Palmeiras, como vou jogar no maior rival, fecha aspas. Por fim, o atleta elogiou o técnico do River, Marcelo Gallardo. Para mim, ele está acima de tudo na América do Sul. Ele é um grande treinador. Quando eu deixar o futebol e tentar ser treinador, com certeza estudarei tudo que ele faz. Fecha aspas. Doc News. Mais esporte. A lutadora Shannon Spreel, mais conhecida como Daphne Unger, foi encontrada morta em sua casa em Atlanta poucas horas após causar um grande alarme com declarações estranhas nas redes sociais. Ela, que se tornou famosa no final dos anos 90 e no início dos anos 2000 por sua aparência e maquiagem no World Championship Wrestling WCW, iniciou um vídeo ao vivo no Instagram do qual se desculpou repetidamente. Também mencionou que estava sozinha e estava segurando uma arma. Diante do fato, o lutador Mike Foley pediu imediatamente ajuda no Twitter, após ela ameaçar se machucar. Embora suas tentativas de contato com a lutadora tenham fracassado e o triste desfecho tenha ocorrido. Após a confirmação de morte, Foley escreveu uma extensa carta em seu perfil no Facebook, da qual ela fala sobre os problemas de saúde mental que Daphne teve até o dia de sua morte. Aspas, acho que todos nós compramos tanto sua personalidade que percebemos que ela era apenas humana, disse ele. Doc News. News em Foco. O advogado Luiz Antônio Varela Donelli anda às voltas com situações que chamam a atenção sobre a ótica da lei e da ética profissional. Fonte próxima do jornal indica mais uma atuação que fere a ética profissional da advocacia. No caso concreto, assessorando clientes em operações irregulares na realização de acionistas, resultando em elaboração de falsas levadas, inclusive registro da junta comercial.
News em Foco. O advogado Luiz Antônio Varela Donelli ainda volta a situações que chamam atenção sobre a ótica da lei da ética profissional. No caso, envolve falsidade ideológica e estelionato. José Davi, inclusive, vem fugindo das instituições da polícia e justiça ao longo do tempo. Nenhum outro episódio, o advogado foi acusado pelo ex-sócio de concorrência desleal, desviando clientes e de malversação de despesas incorridas com clientes sem que houvesse contrato e que posteriormente foram levados para sua nova sociedade. Outro cliente polêmico do advogado é a empresa Peixe Urbano, site de cupons de desconto que, em uma hora para outra, fechou o site. As portas e a comunicação dos clientes e fornecedores. Clientes reclamam ao Procon que perderam acesso para resgatar as ofertas. Em maio deste ano, ele foi exonerado da Prefeitura de Valinhos, município do interior de São Paulo, após apenas 6 meses no cargo. A carreira do ex-secretário é recheada de denúncias de assédio moral e irregularidades. José Davi chegou a ser denunciado por funcionários ex-colaboradores do parque de diversão em que estava como presente. Os funcionários afirmaram que o empresário os colocava em situações humilhantes de forma frequente. Os relatos foram registrados no Sindicato de Empregados e Trabalhadores na subdivisão do Sindicato de Artistas Técnicos em Espetáculos e Diversões do Estado de São Paulo, SATED. Um dos funcionários do parque, identificado apenas como JY, disse que Xavier o socou no estômago após ter se atrasado para chegar ao local em que as imagens de um evento seriam gravadas. Em um vídeo é possível o ex-presidente gritando com o colaborador. Doc News. Car News. A plataforma online Mob Auto faz um levantamento sobre o comportamento de intenção de compra dos consumidores de automóveis e comerciais leves no Brasil, tanto novos quanto usados. Entre eles, as conclusões de que chegaram está a presença de apenas 2 SUVs e na lista de 10 modelos vencidos. Além disso, o estudo também mostra que a linha de picapes da Fiat faz bastante sucesso com a Strada e Toro, correspondendo a mais de 10% de todos os cliques de consumidores que compram carros novos. Confira a lista. Primeiro aparece o carro da Fiat. A Fiat Toro, com a porcentagem de 4,95%. Em seguida, a Fiat Strada, primeira, 5,63%. Em segundo está a Fiat Toro, com 4,95%. Em terceiro, o Chevrolet Onix, com 4,81%. Em quarto, o Hyundai HB20, 4,39%. Em sétimo aparece a Nissan Conversa, com 2,67%. Já a Chevrolet, que tem o Onix Plus, está com 2,66%. Em nono está a Mercedes-Benz, com a Sprinter, com 2,48%. E a Hyundai, com a Creta, com 2,33%. Doc News.
4 estudantes de medicina, todos moradores de Porto Alegre, foram denunciados pelos crimes de falsidade ideológica e infração de medida sanitária preventiva. O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou nesta quinta-feira que o grupo de jovens com idades entre 22 e 25 anos burlou o sistema de vacinação contra a Covid-19. Os estudantes haviam tomado a primeira dose da Coronavac. Eles foram imunizados à condição de estudantes do curso de graduação em medicina e, por estarem atuando em estágio de campo, dessa forma foram incluídos no grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. Mas antes dessa data, estipulada para tomar a segunda dose, o grupo foi a uma farmácia e foi vacinado novamente, dessa vez com o imunizante da AstraZeneca. Eles omitiram um fato que já admitiu várias vezes. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os estudantes fraudaram o sistema de vacinação porque os estudos divulgados naquela altura mostravam que a AstraZeneca alcançou um nível de eficácia um outro maior contra o coronavírus, na comparação com o Coronavac. Toque News. Mundo Animal. Senhor Nelson estava em uma reunião por Zoom quando viu um barulho vindo dentro do próprio apartamento. Spike, o gatinho de estimação, estava dormindo tranquilamente na cama ao lado de sua mesa. Então, a autora do barulho só poderia ver Fire, a outra gatinha, que recentemente forneceu material para a fabricação de chapéu de cowboy. Aspas, eu lembro de ter pensado durante a reunião, uau, ela está realmente se divertindo agora, porque eu estava no meio de intensa sessão de serviços. Disse a tutora ao Tedodo. Ele está quase sempre brincando, mas desta vez ele estava correndo para cima e para baixo. O corredor é muito estreito. News em Foco. Gabriel Zimmermann, estudante de 20 anos, teve seu sonho interrompido no dia 1º de setembro. O jovem viu seu nome na lista de aprovados do vestibular de medicina da Universidade Federal do Paraná, UFRP. E após um erro da universidade, o nome de Gabriel foi para a lista de espera da instituição. Gabriel, em Carapicuíba, em Curitiba, é um dos 31 candidatos do processo seletivo que foram vítimas da falha do UFPR ao anunciar a todas as finais do vestibular. Segundo o jovem em entrevista ao IG, após a divulgação do resultado na terça-feira, dia 31, ele chegou a se reunir com familiares e amigos para comemorar e também fazer a tradicional raspagem de cabelo. Aspas, foi uma sensação muito boa, demorou para cair a ficha. Publiquei nas redes sociais e recebi muitas mensagens porque foi uma conquista de um marco entrar na história. Doc News. Política. O presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Luiz Fux, marcou para a próxima quarta-feira uma sessão extraordinária no plenário virtual para analisar o mandato de segurança que tenta barrar a votação no Código de Ética na Câmara dos Deputados. A data foi definida após
pedido do relator do caso, ministro Dias Toffoli. Segundo os parlamentares que apresentaram a ação do Supremo, há irregularidades na tramitação do projeto de lei que propõe a criação de um novo ético Código Eleitoral, unificando normas que estão em outras legislações. Ao convocar a sessão emergencial, Fux levou em consideração a fundamentada excepcionalidade do caso. O julgamento ocorrerá ao longo do dia 8, quando os ministros poderão apresentar seus votos, sem, no entanto, que a matéria seja debatida, como ocorre nas sessões do plenário presencial. Aspas. Acolho a solicitação apresentada pelo eminente ministro relator para a inclusão do feito em sessão virtual extraordinária do plenário pela Corte, com início no dia 8/9/2021, à meia-noite. O término do início da sessão extraordinária é de 23h59, de 7/9/2021. Doc News. Contexto histórico. Isto é inconfundível. Aqui fala um ouvinte orientado puramente pela estética, que não se interessa tanto pelo conteúdo, mas sim pelas formas, modos e recursos psicológicos de uma discussão dialética entre oradores brilhantes. Estetas desse tipo desfrutam de uma discussão como se fosse um verdadeiro duelo medieval. Não questionam o propósito da discussão, se este ou aquele representa uma boa causa. Querem apenas se divertir com força e agilidade dos combates. No entanto, tal posição só pode ser mantida em raras ocasiões. Não apenas porque as disputas entre espíritos cultos que cruzam espadas intelectuais e movimentam os lábios com graça não são espetáculos exatamente comuns, mas porque é impossível para a maioria considerar as disputas discursivas como um mero jogo. Em especial as que são definidas de forma ética e dependem da vitória da justiça e da verdade, deixam provavelmente uma impressão dolorosa da maioria dos debates. É chocante ver como frequência ter razão e ficar com a razão não são equivalentes, que o vencedor de uma discussão não é o que está do lado da verdade e da razão, mas sim o que está espirituoso e sabe lutar de maneira mais ágil. Persuasão emotiva, espirituosidade e ironia, aparência e conveniência, representar e anunciar a discussão no meio do caminho. Eu lhe peço, assim como os meus pulmões, quem quer ficar com a razão e tem apenas uma língua, fique com ela. E vamos, estou cansado de falação. Então você tem razão, principalmente porque veio cedê-la. Doc News. Esse foi mais um Doc News. Gostaram do nosso programa? Envie seu like na postagem desse vídeo no MemoriTube. Se inscreva em nosso canal. Acesse o MemoriTube, se inscreva, é de graça e você vai gostar. Acesse a Memory News no Facebook, curta a nossa página, siga a gente, comente esse vídeo lá.
E acesse nosso blog atualizado, memorynewsblog.blogspot.com. A todos um grande abraço, um ótimo feriado prolongado para todos e até o próximo Doc News. Você acompanhou o Doc News no MemoryTube. Aonde você estiver, o MemoryTube está contigo, sempre. Um programa diferente de tudo que você já viu. Uma mistura especial de notícias que marcaram e se tornaram repercussão. Curiosidades e dicas de todos os tipos. Informação em tempo real. Depoimentos e entrevistas com temas selecionados para agradar o mais variado público. Tudo isso e muito mais em vídeos, sonoras, locuções e áudios. Esse é o Doc News. Um novo conceito informativo que vai deixar você bem informado e por dentro de tudo que acontece nos dias de hoje e tudo que já aconteceu e que marcou época na sua vida. Na Memory News. Fique ligado, compartilhando a informação com você. Se você tem sua empresa e seu estabelecimento e precisa de anúncios de locução, quer atrair a atenção das pessoas e conquistar novos clientes? Para sua loja, seu supermercado, sua vitrine? Entre em contato através do e-mail s.brunodc@hotmail.com. Vou repetir: s.brunodc@hotmail.com ou pelo telefone ou WhatsApp 0 prestadora 11 95299 1057 0 prestadora 11 95299 1057. Falar comigo, Sullivan Damasceno. Aqui é o lugar certo para ajudar na divulgação do seu próprio negócio. Entre em contato já!